Mas vamos lá. A gente viu a semana passada os estoicos, né? Que é a primeira escola dessa fase do helenismo, que encerra a filosofia antiga, né? É o último período da filosofia antiga. E aí eu mostrei para vocês, né, que é uma escola que ainda ela está muito centrada na questão da ética, né? A grande preocupação deles é em relação ao campo da ética. E comentei um pouco a ideia de que justamente essa necessidade deles de desenvolverem, né, a ética dentro da filosofia, ela tem um componente um pouco histórico, né? Ela é um pouco resultado, né, dessa fase da história da Grécia ter perdido seu protagonismo, sua importância histórica e ter sido subjugada pelos romanos, né? E passar a ser um povo, então, dominado, um povo subalterno, tá? E aí, com o epicurismo, vai acontecer exatamente a mesma coisa em relação aos estoicos, tá? Mas vai haver um deslocamento importante, que é isso que eu tenho que explicar para vocês hoje. Houve um deslocamento importante em relação à maneira como o estoicismo tentava fazer, né, uma filosofia ética voltada para o cuidado de cada um de nós, né, para a maneira como o epicurismo realiza isso. Tá? É, mas antes de entrar no epicurismo, para vocês terem uma perspectiva do que está acontecendo, né, porque esse momento da filosofia, ele é um momento muito importante, assim, apesar de destaque para o helenismo ser uma coisa um pouco mais recente, né, o foco sempre foi muito Platão, Aristóteles, Sócrates, essa leitura é mais recente, mas também não é tão recente assim. Desde o século XIX, alguns autores já começaram a perceber que houve uma virada muito importante no momento histórico em que os gregos deixaram de ser protagonistas importantes da sua própria história, né? E um dos autores que trabalha isso, né, eu vou explicar um pouquinho isso para vocês hoje, é o Hegel, que é um filósofo já do século XIX, e que ele vai tentar entender, então, por que surgiu uma escola ou escolas, né, tão diferentes daquilo que era a marca dos pré-socráticos, que era a questão da discussão da physis, né, da natureza, e até mesmo do próprio Platão e do Aristóteles, né? Por que surgiram, que eram mais da metafísica, né? Por que surgiram escolas agora que são muito mais voltadas, né, para a sensibilidade, para o desenvolvimento do eu, né? E o Hegel ele tenta dar uma explicação abstrata para isso, né, pensando o que aconteceu com a filosofia. Para explicar isso para a gente, o Hegel conta uma historinha. Ele diz o seguinte, que justamente quando a filosofia começa, lá com Sócrates, com Platão, o ser humano ele começa a olhar para dentro dele mesmo. E quando ele olha para dentro dele mesmo, ele passa a ter a certeza de que ele é uma consciência, de que ele é um ser pensante, de que tem alguma coisa importante dentro dele, né? E esse ser humano, quando ele tem essa consciência, o que vai acontecer? Esse ser humano ele vai encontrar outro ser humano, que é um ser humano que também tem essa consciência. E como os dois seres humanos se acham muito importantes, e muitas vezes eles vão acabar disputando uma coisa que os dois querem, mas que às vezes só um vai conseguir levar para casa, só um vai conseguir ficar com aquilo, né? Surge uma situação que o Hegel chamou da dialética do senhor e do escravo. Ou seja, aquele que é mais forte, ele mata o mais fraco. E ele fica com a coisa para ele. Tá?
Então perceba que essa noção de egoísmo, de trazer para mim e tal, isso aqui, está muito ligado a essa nascimento desse sentido de subjetividade. Tá? Então, quando um é mais forte, ele vai e mata o outro e traz a coisa para ele. Agora, o Hegel fala assim, em outras situações, em vez do mais forte matar o mais fraco e ficar com as coisas para ele vai preferir submeter o mais fraco. Então, daí vai surgir a figura do escravo, né? E ele vai se tornar um senhor. Quer dizer, isso para ele é muito melhor negócio. Em vez dele matar a pessoa de que ele é mais forte do que aquela pessoa, né? Ele simplesmente transformá-la num escravo, poupando a vida daquela pessoa, mas colocando aquela pessoa a trabalhar para ele. E aí toda a riqueza que aquela pessoa gerar vai ser gerada justamente para ele. Tá? Nesse momento em que existe um povo dominador e um povo escravizado, é que nessa historinha a gente consegue ver a relação entre os romanos e os gregos. O romano é o povo dominador, e os gregos passou a ser o povo dominado. Pois bem, olha que desfecho interessante que o Hegel vai dar para essa história. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que do ponto de vista da história da filosofia, do pensamento, se a gente deixasse nessa desigualdade do senhor e do escravo, se a gente deixasse na mão do senhor modificar alguma coisa na história do pensamento, o senhor não ia modificar nada. Não ia modificar nada por quê? Porque ele já é o senhor. Ele já está por cima da carne seca, a gente poderia dizer. Ele já está dominando. Então o senhor, ele não vai se dar o trabalho de ficar fazendo filosofia, nem ficar pensando coisas inovadoras. Quem que vai pensar a filosofia? Quem vai pensar a filosofia é o escravo. É aquele que foi dominado, é aquele que não tem o prazer de usufruir das coisas que a produção humana, o trabalho humano são capazes de gerar. Ou seja, é aquele que está empobrecido, é aquele que está submetido, é aquele que está dominado. Né? A fonte de energia para transformação do pensamento está muito mais na mão do escravo do que na mão do senhor. E é por isso que os gregos, mesmo tendo sido submetidos aos romanos, vão ser o povo que vai criar a filosofia nova, que vai ser tanto o estoicismo quanto o epicurismo também, e o próprio ceticismo que a gente vai ver em seguida. Né? Quer dizer, são os gregos, por estarem submetidos, que são capazes de criar inovação. Vocês devem lembrar que eu dei um exemplo para vocês a semana passada daquele filme A Vida é Bela, né? Onde um pai, para tentar proteger o filho, né, de uma realidade muito dura, porque eles estão presos, são judeus e estão presos num campo de concentração nazista, ele cria toda uma fantasia, né, e mergulha o filho dentro daquele universo imaginário para proteger o filho. Então, quem sempre é capaz de criar essa fantasia, de criar um pensamento inovador, de ter energias para transformar o mundo, é quem está submetido, é quem está apoiando, é quem está sem posses, é quem foi empobrecido nas relações sociais, é quem foi dominado. Por que eu trago isso para vocês aqui? Né? Primeiro porque é a primeira vez que alguém se movimentou, né, dentro dessa condição de escravizado para criar um pensamento, esse alguém foram justamente os epicuristas e os estoicos que a gente está trabalhando nessas aulas. Agora percebam que quando o Karl Marx, criador da obra O Capital, né, orientador do pensamento do comunismo, revolucionário e tudo mais, quando ele lê essa obra do Hegel, ele projeta isso sobre a sociedade capitalista moderna, e qual é a conclusão que ele tira? A conclusão que ele tira é a seguinte: a classe que vai conseguir melhorar o mundo é a classe proletariada, é o pobre, é quem está submetido, é quem está apanhando, é quem não tem o que comer direito. Né? Essa classe social é a classe que tem a energia capaz de propiciar a transformação histórica.
Olha que coisa interessante, né? Então, é lógico que se a gente deixar na mão de quem tem dinheiro, não vai acontecer mudança nunca. Muito pelo contrário, quem tem dinheiro quer mais dinheiro e vai sempre estar pisando na cabeça de todo mundo. Então, um projeto de transformação revolucionária, ele deve nascer de uma classe submetida, de uma classe que está sendo oprimida por um poder, né? E a força da transformação está justamente nessa classe. Olha que coisas interessantes que estão relacionadas com esse momento histórico que a gente está estudando, né? Pois bem, mas, justamente nos estoicos, a gente viu que não existia essa energia revolucionária, essa vontade de se contrapor aos romanos e de se fazer de novo respeitar e prevalecer, que é justamente a energia revolucionária que depois o Marx vai dizer para a gente tem que ter, né? Os estoicos justamente mergulham dentro de si na condição de escravizados e ficam se dedicando a uma espécie de aperfeiçoamento de cunho espiritual, né, que acaba não levando a revolução nenhuma, coisa que o Marx depois vai criticar num certo sentido. Mas a energia de transformação está sempre nessas classes submetidas, isso que é importante de ficar para a gente, né? E a outra coisa importante, quer dizer, é que como que os estoicos deram prosseguimento a essa ideia, então, de uma filosofia que cause o que dê felicidade para as pessoas, mesmo que submetidas, né? Mesmo que sofrendo, mesmo que escravizadas, né? Como eu disse para vocês, quer dizer, o projeto deles, então, é um projeto do cuidado de si, de cada um cuidar de si mesmo, né? Mas é um projeto de cuidar de si que cuida muito mais das questões espirituais do que das questões materiais. Pois bem, uma diferença importante entre os estoicos e epicuristas vai ser exatamente essa. Os epicuristas, eles vão dizer o seguinte: tudo bem, eu vou cuidar de mim, mas eu quero prazer. Eu quero comer coisa boa, eu quero viver num lugar legal, né? Os epicuristas, eles também não vão ter um projeto transformador do mundo, não. Né? Eles são muito individualistas, né? Mas eles já têm esse sentimento, né, de que quando a gente está submetido, de quando a gente está escravizado, a gente precisa buscar melhorar a vida da gente, porque a vida da gente está muito ruim. Tá? Então, os epicuristas já vão ter esse tipo de pensamento, já vai ser uma coisa importante, uma diferença importante que a gente vai ver daqui a pouco entre epicurismo e estoicismo. Tá? Os estoicos, por sua vez, eles acham que a gente tem mais que aprender a se controlar, justamente minimizando a força do prazer, da busca de satisfação, né? E aí vai se desenvolver todas aquelas técnicas, né, de cuidado de si, como a meditação, a memorização do passado, o exame de consciência de cada um, olhar o que fez naquele dia, se agiu corretamente, né? E a verificação também, do que eles chamam da verificação das representações, ou seja, que tipo de pensamento está vindo na minha cabeça, né? E como é que eu controlo isso, né? Então, os estoicos apostam muito nisso, tá? E eu estou batendo um pouco nessa tecla ainda hoje dos estoicos, por quê? Porque isso vai ser muito importante para a gente entender depois a moral do cristianismo, tá? Porque ela vai ser muito nesse sentido, da gente abrir mão, mesmo que escravizado, mesmo que perdendo espaço, sendo submetido, sendo injustiçado, né? Fazer o quê? Dar outra face, né? Levantar para de um lado, dar outra face do rosto, né? Então, vai ser uma coisa que no cristianismo vai retornar, né? Então, eu estou batendo um pouco nessa tecla, né? De que essas escolas estão abrindo um campo para um desenvolvimento de espiritualidade. Só que no caso do estoicismo e do epicurismo, há ainda uma espiritualidade pagã, quer dizer, que não tem nenhum elemento teológico, né, de religião misturado, coisa que, quando a gente for ver a filosofia medieval, que é o próximo tópico, né, a gente vai ver que lá é diferente, lá tem Deus e essa coisa toda, que por enquanto aqui não tem nenhuma explicação de por que a gente ficou submetido aos romanos, né, enfim, a ideia dos estoicos é que a gente consegue sair disso simplesmente transformando nossa alma numa coisa melhor. Por quê? Porque eles são sensualistas, como eu disse para vocês, mas eles acreditam que a alma é imortal. Só que ela é imortal, mas ela é sensível, ela é uma espécie de fogo, né,
de fumaça, assim, que existe dentro do corpo da gente, e que quando a gente morre, essa fumaça sobe, né? E aí depois talvez até ela desça de novo, então abre essa perspectiva para a reencarnação, essa coisa toda que faz parte do projeto do pensamento dos estoicos, tá? Mas enfim, os estoicos a gente viu a semana passada, a nossa conversa hoje vai ser a respeito do estoicismo, né? E aí, o estoicismo, ele aposta justamente numa perspectiva um pouco diferenciada. Quer dizer, então vamos ver agora qual que é a proposta, mesmo estando na mesma conjuntura histórica, mesmo tendo sido submetido pelos romanos, mesmo tendo continuado escravizado ou perdedor, né, de toda a glória da sua cultura, do seu povo, mas é uma proposta um pouco diferente. Por quê? Né? Quer dizer, a base da diferença, aonde essa diferença ganha uma dimensão importante, né? Talvez, né, a gente possa até associar isso com o próprio material que a gente viu a respeito do socratismo, tá? A respeito do Sócrates. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu apresentei para vocês o Sócrates, eu falei que o Sócrates teve escolas, né, socráticas que foram fundadas por alunos dele, tá? E que não tem nada a ver nem com Platão nem com Aristóteles. Então tinha os megáricos, que eram aqueles dos jogos lógicos, né, que influenciaram muito os estoicos. Tinha os cínicos, que influenciaram as duas escolas, e tinha os cirenaicos, desse Aristipo de Cirene, né, que influenciou muito o Epicuro. Epicuro foi uma espécie de seguidor dessa linha dos cirenaicos, né? O que os cirenaicos diziam, né? Eles diziam, ainda numa coisa muito primordial, assim, muito primária de desenvolvimento da moral, eles diziam que a felicidade é adquirida pela produção de sensações que dão prazer. Então eles eram sensualistas também. E por evitar sensações que causam a dor. Então, o prazer é o objetivo principal da vida. Olha a frase dos cirenaicos. A vida, ela tem como objetivo de felicidade o prazer. Maneira de encontrar felicidade, o prazer. O homem bom, segundo a ética cirenaica, é aquele que obtém ou conquista o máximo de prazer com o mínimo de dor. Como é que eu faço o máximo de prazer? Ganhando o máximo para mim. E como é que eu tenho o mínimo de dor? Não indo brigar com os romanos, né? Então percebam que é uma postura ambígua ainda, né? Quer dizer, ela não é nem heróica, nem transformadora, mas ela já fala que a gente deveria ter alguma ordem de preocupação com o prazer individual, né? Então ela cria um pensamento que a gente poderia chamar de hedonismo, né? Esse hedonismo vem de uma palavra grega que justamente quer dizer prazer, felicidade, né? E por intermédio, então, da conquista de prazeres carnais, assim, físicos, né? Mas também sem ser revolucionário, quer dizer, sem ser maluco de brigar com os romanos, porque a gente perdeu a guerra, a gente não tem condição, né? Os gregos não têm condição de reverter a derrocada que o Império Romano criou sobre eles, né? E justamente a maneira como os gregos conseguem, então, se inserir dentro do Império é como? É produzindo o pensamento filosófico que vai circular, inclusive, dentro do Império. Quer dizer, por um lado, eles perderam. Por quê? Porque eles passaram a ser submetidos ao exército romano, ao poder do imperador romano e tudo mais. Mas, por outro lado, eles ganharam. Por quê? Porque a cultura do Império Romano vai ser uma cultura helenística, justamente isso que dá o nome para esse período, né? Helenístico, né? Por quê? Porque é o pensamento heleno, que é dos gregos, né? Se afirmando no próprio Império Romano. Bom, o Epicuro, então, é o cara que herda essa herança aí dos cirenaicos, dessa preocupação, então, com o prazer carnal, né? E isso, né, já parte da própria maneira como ele ensinava, né? A gente viu, né, que os estoicos davam aula em qualquer lugar público lá, um portão de jardim, uma coisa qualquer, eles se reuniam ali e faziam as suas aulas, suas conversas e tudo mais, né? O Epicuro não, ele monta um jardim, que é um terreno, né, no qual a escola dele vai funcionar,
e é um lugar todo bonito, prazeroso, cheio de plantas e tal, onde as pessoas ficam lá e passam, né, o tempo inteiro reunidas lá discutindo filosofia, né? Então já é uma diferença importante, quer dizer, o lugar onde essa filosofia é feita é um lugar agradável, um lugar que propicia prazer, as pessoas bebem lá, as pessoas comem bem, as pessoas tentam, né, ter os prazeres da vida, né, nesse lugar, da maneira como o Epicuro apregoava, né. Então é uma escola que vai ter pontos em comum com o estoicismo, né, justamente porque estão no mesmo contexto, né. Pontos em comum, então, quais são? Né? Primeiro, ambas as escolas são materialistas, elas negam a metafísica, elas negam o mundo das ideias. Tá? Agora, a gente vai ver daqui a pouco que o materialismo deles é um pouco diferente. Né? Os epicuristas, os estoicos, eu já falei para vocês, eles eram ilosoístas, eles achavam que a matéria tinha vida, ela tinha espírito dentro da própria matéria, né? É por isso que nós temos alma dentro da gente, porque nós somos matéria, somos corpo, mas a gente tem um fogo dentro da gente, né, que é justamente a nossa alma, né, nosso espírito, né? E eles achavam que tudo tinha esse espírito, inclusive a pedra que rola, a chuva que cai, né? Tudo que se movimenta para eles eram coisas animadas, evidentemente, né? Um produto químico que encosta com outro e reage, né? Tudo isso para eles era alguma coisa da ordem do maravilhoso, de alguma coisa sagrada, né? Como é que você, enfim, esfria a água e a água vira gelo, né? Para eles isso era meio mágico, né? Quer dizer, tinha que ter uma alma ali que falasse para a alma, não, para a água, fica dura agora, né? E tudo isso para eles tinha uma perspectiva meio mágica no ilusionismo. Já no epicurismo, né, o materialismo deles é um materialismo muito mais radical. É um materialismo assim, né? Não, realmente, a única coisa que existe são átomos e vazios. Né? E não tem mais nada. É tudo átomo e vazio, não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Então, para os epicuristas, o que acontecia quando a gente morria? Quando a gente morria, acabava o mundo. Não tem mais nada. Né? Os estoicos acreditavam que a alma era eterna e tal, não sei o que lá. O epicurista não. Acabou o mundo, eu morri, acabou. Então, se eu tiver que ser feliz em algum lugar, tem que ser feliz aqui. Né? Isso vai reforçar, então, a ideia deles do hedonismo, né? De, quer dizer, querer ser feliz. Tá? Mesmo que respeitando os romanos para não apanhar. Também não quero levar porrada, eu quero, né, ser feliz e não ter dor. Né? Então, eu tenho que ser comedido, porque eu estou escravizado, mas eu quero, dentro da minha condição, eu quero ter prazer. Então, se eu puder fazer alguma coisa que me dá prazer, eu vou fazer. Tá? Ele dava aulas, então, nesse jardim, né? Enquanto os históricos ficavam nos pórticos, né? Enfim, ambas escolas tinham um perfil mais plebeu, assim, né? Não aristocrático, né? Então eles não tinham um prédio, né? Como era a academia, o liceu e tal. Não era uma construção, era simplesmente um jardim onde eles ficavam lá, né? Perambulando lá e curtindo a vida e tal. Enfim, ambos os movimentos foram banidos pelo poder romano cristão no século IV depois de Cristo, né? Quando o cristianismo se torna, porque tudo aqui a gente está falando de antes de Cristo, é 300 e pouco antes de Cristo, né? Quando o cristianismo surge e se torna a religião do Império Romano, né? Eles vão ser acusados de paganismo. Por quê? Muito por causa do materialismo, porque eles, principalmente o epicurismo, não acredita de maneira nenhuma na existência de Deus, de nada que seja metafísico, né? Ele só acredita realmente na matéria, no vazio e nas organizações da matéria. Então, o Platão perguntaria, poxa, mas então por que cavalo gera cavalinhos e tal, né? Aquelas coisas que a gente já conversou, né? Que ele achava que tinha que ter um mundo das ideias controlando essas coisas. O Epicuro vai falar, olha, não tem a menor ideia, inclusive, de por que cavalo gera cavalinho. Isso não é um problema para a filosofia. O problema para a filosofia tem que ser criar pessoas felizes. Defender a ideia de que a gente tem que buscar prazer, né? É uma filosofia totalmente focada na questão ética, né? Desvinculada de qualquer ordem de preocupação muito séria com o conhecimento, né? Ah, mas eles não tinham uma teoria física? Tinham. A teoria física que ele vai justamente pegar do Demócrito, né, que era o pluralista, que a gente viu lá, o pré-socrático, né? Pluralista, de que existem múltiplos elementos e tudo tem um átomo, que é alguma coisa indivisível lá no fundo. Ele acreditava nisso, sim, né? Mas
existiam átomos e vazios, também acreditava. Mas aí perguntavam para ele, poxa, mas se tudo é átomo e vazio, por que existe movimento? Porque, teoricamente, se as coisas caem, né, um átomo ele deveria cair em cima do outro e ficar estacionado, como uma pedra que está em cima de uma montanha. E aquilo nunca deveria se mover. E aí ele fala assim, existe movimento porque além da força que puxa para baixo, isso todos eles acreditavam desde o Aristóteles, né, que a Terra era embaixo e que tudo caía para a Terra, tem essa força que puxa para baixo, mas tem também uma força que dá um gingado entre os átomos, né? E os átomos de vez em quando se desencontram, aí quando eles desencontram o movimento acontece, né? Então aí diziam para ele, pô, mas essa teoria é muito louca, ninguém vai acreditar no negócio dele. Ele fala assim, eu não estou preocupado, né? Eu só quero criar uma teoria para que vocês parem de ficar ansiosos de saber por que as coisas existem, por que não existe, por que tem movimento ou não. Mas eu não estou muito preocupado de dizer que isso é correto, né? Tanto é que é uma teoria que ninguém nunca deu crédito para isso, né? Mas ele cria a ideia de que as coisas só se organizam do jeito que estão por pura e simplesmente acaso, caos, né? Ele cria uma teoria do caos, uma teoria do acaso, né? Materialista, que diz então que só existe matéria e vazio, e que a matéria tem um movimento para baixo, tem um movimento de um gingado para o lado, assim, que de vez em quando ela se rearruma de uma maneira totalmente aleatória, né? A única crença mais metafísica assim, que eles têm era a ideia do fogo, do Heráclito e tal, mas né, um pouco parecida com os históricos lá que a gente já viu. Tá? Mas, enfim, por causa disso tudo, foram acusados de paganismo, o Epicuro por dizer que não tinha Deus, e os estoicos por dizer que Deus estava em tudo, estava na pedra, estava no cocô, estava em tudo que você imaginar tem Deus, né? Então, ambas foram taxadas de paganismo, e a obra desses autores foi muito perseguida, foi destruída, né? Assim como a gente vê estátuas hoje das divindades gregas que estão todas depredadas, cortaram a cabeça, cortaram pedaços e tal, os cristãos faziam a mesma coisa com a obra do Epicuro e dos estoicos, tá? Então, de 300 livros que estima-se que ele escreveu, não sobreviveu nenhum. A gente não conhece nenhuma obra original do Epicuro, porque todas elas foram queimadas, né, principalmente na fase da perseguição do catolicismo medieval. Tá bom? Aí vamos ver um pouco agora a questão das peculiaridades, né, aquilo que é muito característico, né? Do epicurismo, né? E eles eram sensualistas, então eles diziam que a verdade é parte da sensação, né? Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, que a gente cheira, né? Eles tinham uma concepção muito primária da ciência, assim. Então eu olho para as coisas e aprendo algumas coisas, e essas coisas que eu aprendi são ciência, né? Então qualquer coisa que você saiba, né, a água da chuva cai, poxa, isso é um conhecimento. Tá? Então eles não estavam preocupados em grande rigor, assim, científico, né? E essas coisas que a gente aprende, a gente também tem uma contribuição dada pela memória, pela imaginação, que fazem parte, né, de um processo pelo qual a gente organiza as ideias, né, na forma de juízos, afirmações lógicas, né, e o juízo será verdadeiro ou falso se ele confirmar o que está acontecendo. Então, se eu fizer um juízo, a chuva cai, eu olho para uma chuva, ela cai, eu vou dizer, esse juízo é verdadeiro, a chuva não sobe. Né? Então, era um conhecimento muito rasteiro, né, muito primário. Quando falta o elemento sensível, diriam eles, na teoria do conhecimento, né, aplicamos o que a gente sabe e o que a gente aprendeu antes de situações semelhantes, parecidas, né? Então, se a água da chuva cai, provavelmente uma pedra que eu jogo do alto também vai cair, provavelmente um pato também vai cair, né? Então, trabalhavam com algumas figuras da construção de conhecimento com base nas similitudes, né, nas semelhanças, eles aceitavam esse tipo de conhecimento. Agora, era um conhecimento muito, muito precário, né? Porque se faziam associações que modernamente vão se destacar como totalmente absurdas, assim, né? Mas, enfim. E desses estímulos exteriores, né, surgem, então, afecções, que são sentimentos que a gente tem, né, de prazer ou de tristeza, de desprazer, né?
que vão gerar, por sua vez, um conteúdo que vai ser satisfação e dor. E a missão da filosofia é ensinar a gente a buscar cada vez mais satisfação, cada vez menos dor. Tá? Então, as nossas ações, elas devem ser determinadas por essas afecções de prazer e desprazer. A gente tem que sempre tentar repetir ações que ocasionam prazer na gente, né? E aí esse tipo de perspectiva, né? Aí tem uma passagenzinha só do Hegel que ele fala um pouquinho, né? De uma perspectiva lá no século XIX que recupera um pouco esse pensamento dos epicuristas. Aí essa aqui é uma tabelinha de diferenças muito claras entre o epicurismo, que está na coluna da esquerda, e o estoicismo, que está na coluna da direita. Tá? Então, quais são os conceitos que estão colocados aí? Né? Epicurismo acreditava, então, no pluralismo atomista, na teoria dos átomos, né, de que só existe átomo vazio e movimento que organiza os átomos para formar as coisas. Tá? O estoicismo acreditava no monismo. Né? Por que monismo? Porque, para eles, toda a matéria era formada por Deus. Então, o panteísmo está ligado com essa ideia de monismo, de um Deus que constitui tudo que existe no mundo. O epicurismo fala de falta de finalismo, falta de organização no mundo, tudo é acaso. Né? Se cavalo gera cavalo, é por acaso, não tem nenhuma norma, nenhuma finalidade, nenhuma mundo das ideias que determina isso. Né? Já os estoicos, eles trabalham uma teleologia. Né? O que é uma teleologia? Teleo é alguma coisa que tem uma finalidade. Né? Esse prefixo tem a ver com finalidade, em grego. Né? Então, a teleologia é uma espécie de ciência, né? Que estuda que existe uma causa em tudo que acontece. E os estoicos justamente acreditavam nisso, que tinha uma espécie de Deus, né? De providência, que estava organizando tudo. Para o Epicuro, não, era tudo acaso, tudo acontecia, sabe-se lá por quê. Tá? O epicurismo pensava, então, uma perspectiva mecanicista do universo. Né? O universo era assim por quê? Porque os átomos encaixaram de um certo jeito, e aí juntou e virou maçã. Né? Então era tudo muito mecânico. Né? E os estoicos, como eu já falei para vocês, o ilozoísmo, quer dizer, a matéria tem vida, né? O vitalismo, né? A matéria tem vida, a matéria tem alma. Para o epicurismo, há uma infinidade de mundos. Isso era uma tese epicurista também, já que tudo é acaso, quer dizer, o nosso mundo não pode ser o único mundo, existem infinitos mundos aí soltos por aí, né? E no caso do estoicismo, existe um mundo só, e ele é finito. Tá? No caso dos epicuristas, eram muitos mundos e eram infinitos. O epicurismo acreditava na existência do átomo, e o estoicismo que era possível dividir a matéria infinitamente, que nunca ia chegar numa coisa final, numa mônada, lá num átomo. Tá? Para o epicurismo, se é que existem deuses, eles estão fora do mundo, eles não têm nada a ver com o nosso mundo, e para o estoicismo a gente viu que Deus é matéria, Deus é constitutivo do mundo. Para o epicurismo, nega a existência da providência divina, então tudo é acaso, não tem nenhum Deus organizando as coisas, e para o estoicismo existe esse Deus. Né? Deus é a providência que controla tudo e faz as coisas serem do jeito que é. O epicurismo negou, então, o destino e afirmou o acaso, e o estoicismo afirmou o destino e negou o acaso. Né? São radicalmente antagônicas. E o epicurismo não aceitava divergências em relação ao seu pensamento do mestre Epicuro. Ou seja, tudo aquilo que Epicuro disse era tido como lei pelos epicuristas. Nunca ninguém contestava o Epicuro. Ele era muito generoso e foi amado pelos discípulos, e quem chegava perto lá, era uma escola aberta. Quem quisesse ir para a escola do jardim podia entrar. Agora, quem falasse mal do Epicuro, eles punham para fora. Né? Eles não aceitavam nenhum tipo de crítica. Né? Já os estoicos, como a gente viu, quer dizer, vira e mexe um estoico fazia crítica ao pensamento do outro e tentava aperfeiçoar. Tanto é que foi uma escola que eu mostrei para vocês, pelo menos 8 autores diferentes, cada um com pensamento original, né?
Por quê? Porque o Zenão não achava ruim que o Crispo o censurasse ou falasse que era um pouco diferente, eles iam para o debate, discutiam sem problemas, né? Já no epicurismo não existia esse tipo de abertura, né? Era uma escola muito mais rígida, assim, no sentido dogmático, né? De ter que acreditar naquilo que ele fala, né? O atomismo do Epicuro, por que a gente dá alguma ordem de importância para essa questão do atomismo dele, já que tudo era muito acaso, tudo era muito mecânico, né? Porque foi a escola da antiguidade mais materialista, né? Ele junto com o Demócrito, que era pré-socrático, né? Foram as escolas mais materialistas, né? E quem se interessou por esse materialismo? Quem se interessou por esse materialismo justamente foi o Marx, que eu já falei para vocês comentando a questão da lógica do senhor e do escravo, né? Que está por trás dessa fase histórica da filosofia que a gente está vendo, né? O Marx se interessou muito e ele percebia que existia uma diferença entre o Epicuro, que é 300, né, e o Demócrito, que era 600 a.C. Ele percebia que tinha uma diferença e ele foi aprofundar, então, qual que era essa diferença, né? E a diferença era a seguinte, né? Na metafísica, né, se dizia, então, que as coisas criam uma espécie de fluxo invisível que permite o acontecimento de estabilidade. Essa tese era comum tanto ao Epicuro quanto ao Demócrito. As coisas são feitas de múltiplos átomos e vazio, e poros que tornam a resistência possível pelo fluxo dos átomos. Tá? Essa coisa de poro já é uma inovação do Epicuro. O Demócrito não tinha essa história de poro. Eles tinham átomo vazio e acabou. O Epicuro cria poro. O que é poro? É um buraco na matéria onde outra matéria, por exemplo, pode entrar. E aí você explica por que coisas interagem e se transformam, né? Como uma reação química, por exemplo. Porque um químico entrou dentro do outro, né? Entrou pelo poro do outro e aí promoveu uma reação, né? Então, para o Epicuro, o átomo tem figura, peso e tamanho. O Demócrito também tinha. Eles se deslocam junto aos outros num movimento curvilíneo. Aí é que é a novidade do Epicuro. O átomo, para o Demócrito, ele sempre caía. Tá? Para o Epicuro, não, ele faz uma curva, ele faz uma dança. Né? Eu acho que a ideia é capaz de representar muito bem como é que o átomo era na cabeça do Epicuro, era um pouco aquela coisa de, sabe, quando vocês estão num quarto escuro, assim, totalmente fechado, e de repente abre uma fresta de luz, assim, passa pela porta, por algum lugar, uma fresta, e a gente vê aquelas poeirinhas, assim, naquele facho de luz, a gente vê umas poeirinhas se movimentando, né? Então, esse caos dessas poeirinhas subindo, descendo, indo para um lado, indo para o outro, não sei o que, era um pouco a maneira como eu acho interessante tentar enxergar o que seria o movimento dos átomos, né? Dentro dessa perspectiva do Epicuro, quer dizer, são pequenos pontinhos que se chocam, e de vez em quando se encaixam. Aí quando se encaixam, aí vira uma maçã, vira um cavalo, né? Do encaixe desses átomos, né, em permanente movimento é que surgem as coisas, tá? Mas aí se poderia colocar a famosa pergunta platônica, mas por que cavalo sempre gera cavalo? Ele fala, não estou preocupado com isso, né? Eu só quero criar uma teoria para explicar e não precisa explicar muito, não. Nesse equilíbrio, então, os átomos formam as coisas, né? E no vácuo as coisas se movem e se transformam em outras coisas justamente por causa do vácuo, tá? Apesar de ter essa maluquice, né? Na teoria dele, ele, num certo sentido, foi o cara que criou a ciência natural empírica. E a psicologia, por quê? Porque ele tirou Deus da parada, totalmente. Ele tirou o mundo das ideias, ele criou uma espécie de ciência realmente concreta, materialista, né? Que está preocupada efetivamente com aquilo que a gente é capaz de sentir, de ver, de tocar. Então, nesse sentido, ele era muito pagão, assim, muito ateu, né? E daí toda a resistência, o combate que aconteceu contra a própria obra do Epicuro, né? E aí, por fim, a ética epicurista, quer dizer, é um pouco o que eu já vim desenvolvendo com vocês, né? Quer dizer, é uma ética da consciência de si, ou seja, de pessoas que sabem que são pessoas e que têm vontades, que têm desejos, que querem coisas, né? Cujo fim é a moderação.
Quer dizer, nos embates que naturalmente a gente entra quando a gente sabe que a gente tem desejos, por que que entra nos embates? Porque o outro tem o mesmo desejo que eu. Tá? Os dois querem a mesma namorada, as duas querem o mesmo namorado, né? Aí as duas consciências de si entram no embate. Né? E naquela época lá dos romanos, como é que se resolvia? Se resolvia isso na base da pancadaria, né? Quer dizer, então o que, que ele propõe? Não, conformemos a situação de somos mais fracos e vamos buscar moderação e tranquilidade da alma, né? Mas sem abrir mão do gozo de si. Quer dizer, o cara ganhou a namorada, mas se ele debrocha, se ele debrecha, né? Vai lá e pega. Quer dizer, então é uma coisa assim, realmente muito hedonista, assim, muito né, de querer o prazer, né? De querer a coisa do jeito que der. Agora, também não vai arrumar confusão para conseguir a coisa, né? Vai, seja esperto, vai lá, né? Para tentar dar uma bicadinha e tal, mas não vai se meter em confusão porque os romanos são mais fortes que a gente, né? Então, um pouco essa ideia. O homem deve buscar, então, se livrar do medo, né? O medo é uma sensação ruim, então eu não tenho também que ter medo do romano, mas eu também não tenho que ser destemido, né? E de coisas que vão me causar dor e problemas, tá? Quando o desejo vai me criar dor e problemas, é melhor eu me livrar dele também. Mas, se ele não for criar nem dor, nem problema, mas sim prazer, né? Quer dizer, eu devo buscar, então, a alegria e o gozo, né? Então, percebam como é uma outra válvula de escape, digamos assim, para a situação da opressão, né? Se a situação para os estoicos era muito assim, poxa, já que eu não tenho força para ganhar aquilo que os romanos ganharam, né? Para mim, eu tenho desejo, sim, mas eu não tenho força para tomar aquilo dos romanos, o que, que eu faço? Não, eu vou me trancar dentro de mim e desenvolver minha alma, minha capacidade de meditação, minha capacidade de aperfeiçoamento moral, de pensar as questões do divino, até porque quanto mais purificada for minha alma, a hora que eu morrer, mais ela vai subir lá para a chama celestial eterna, né? Então eles tinham essa projeção, né? Os epicuristas, como não acreditam em Deus, não acreditam em nada depois da vida, ele vai falar, não, vamos tentar buscar alegria e gozo. Se rolar, rolou. Se não rolar, eu não vou arrumar confusão com ninguém para tentar me dar bem nessa conversa. Tá bom? Pessoal, eu tentei ser menos volumoso hoje para a gente ter um tempinho para, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, fiquem à vontade aí. Deu para entender um pouco o projeto do Epicuro, a diferença dele em relação aos estoicos. Giovana, tudo bem? Daniele, tudo bem? Vou interromper a gravação aqui para ver se vocês ficam menos tímidas, tímidos, tímidas.